Boa tarde, sexto ano. Vamos iniciar mais uma semaninha de aula. Hoje nós vamos iniciar um novo assunto. E é aí no capítulo 7, na página 106. Nós vamos falar sobre tecidos, né? O segredo do equilíbrio está no trabalho de uma grande equipe. Vamos entender aí essa equipe, né? O que é que essa equipe faz. Vamos entender o que é tecido, falar um pouquinho sobre tecidos epiteliais, tecidos de revestimento, o que são, epitélio glandular. Não vamos conseguir finalizar todos nessa aula. A gente sabe que a gente não consegue trabalhar o assunto todo nessa aula, né? Mas a gente vai tentar aí adiantar o máximo, né, que a gente puder. Então, nesse capítulo nós vamos falar sobre tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, tecidos adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo, tecido muscular e tecido nervoso. Conhecer os tipos de tecido no corpo humano e identificar a constituição e a função de cada tecido. Então, a nossa meta durante essa unidade, durante esse capítulo 7, é entender, conhecer os tipos de tecido que existentes no corpo humano e identificar a sua constituição e, consequentemente, entender qual é a função de cada tecido no nosso corpo. Então é isso, peço que vocês acompanhem o assunto no livro, né? Façam esse acompanhamento no livro que facilita para vocês o entendimento. Qualquer dúvida com relação à atividade, eu estou à disposição no WhatsApp, é só mandar mensagem, tá certo? Beijo e boa aula! Vamos lá, sexto ano. Eu disse que nós não iríamos fechar esse capítulo hoje, capítulo 7, mas o vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas vamos tentar finalizar hoje, porque a gente está um pouquinho atrasado, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre os tecidos. O segredo do equilíbrio está no trabalho de uma grande equipe. Então, vimos aí nos capítulos anteriores que nosso organismo ele é estruturado em níveis de complexidade, né? Células, tecido, órgãos, sistemas e organismo. Aprendemos também que a célula é a menor unidade desse complexo, com função especializada, né? As células do fígado, os hepatócitos, eles apresentam a concentração maior de retículo endoplasmático liso, porque essa organela ela é responsável pela função detox, né? Desintoxicar o nosso fígado. A célula do intestino, elas apresentam projeções de membrana e que se formam graças ao citoesqueleto e ela serve para aumentar a superfície de contato com os nutrientes para que melhor absorva, né? E as células nervosas, elas apresentam um formato ramificado, que é para cumprir uma função de conduzir impulsos elétricos, entre outras especializações. Assim, no segundo nível de complexidade, nós temos os tecidos, né? Contamos com uma diversidade de tecidos graças ao fenômeno da diferenciação, pelo qual as células elas vão adquirindo formatos e funções específicas, né? Então, vamos entender aqui inicialmente o que é um tecido. Tecido é um conjunto de células especializadas que realizam determinada função no organismo. As células do tecido elas podem estarem unidas ou separadas por uma substância de composição particular, que é chamada de substância intercelular. Então, o estudo, né, responsável, a finalidade, né, o estudo responsável é a histologia, né, estudo dos tecidos. E nosso objetivo é estudar os tecidos que compõem o organismo humano, tá certo, galera? Além de analisar as características e funções de cada um deles separadamente. Nosso organismo ele possui uma diversidade de tecidos e eles podem ser classificados em quatro grandes grupos. Nós vamos estudar eles, que é os epiteliais, os conjuntivos, os musculares e os nervosos. Vamos iniciar com o grupo 1, né? Tecidos epiteliais. O tecido epitelial são células muito unidas, né? Pouco ou nenhum material intercelular. Revestimento externo é a epiderme e a pele. Então, vamos dar uma lidazinha. Então, os tecidos epiteliais se caracterizam por serem constituídos por uma ou mais camadas das células, revestindo externo ou internamente as superfícies corporais, né? Quando o tecido epitelial apresenta uma camada de células, nós chamamos de tecido simples. E quando apresenta mais de uma camada, né, nós chamamos de estratificado. Além da função de proteger, né, de revestir, os tecidos epiteliais eles podem absorver nutrientes também.
Nesse tipo de tecido, as células ficam bem próximas, como se fossem ladrilhos perfeitamente encaixados, né? Havendo pouca substância entre as células. Outros tecidos epiteliais possuem a capacidade de secretar substância, né? É o caso daqueles que formam as glândulas, né? Os tecidos epiteliais, eles podem ser classificados em dois tipos, o epitélio de revestimento e o granular. Nós vamos conhecer cada um deles. Então, já falamos sobre o epitélio de revestimento, né? O epitélio de revestimento. Não é por acaso que nesse tipo de tecido, galera, as células, elas se encaixam como uma espécie de ladrilho, como eu falei anteriormente. O epitélio de revestimento, ele protege contra a ação de micro-organismos e a perda excessiva de água também, né? Já que as células juntas, elas formam uma barreira protetora. Esse tipo de tecido é encontrado revestindo o corpo e as cavidades do nosso tubo digestório, né? E dos sistemas respiratório e urinário também. Dependendo de onde se encontra, as células podem se encaixar de maneira distinta, conforme nós podemos observar nessa imagem aqui abaixo. Então, essa imagem aí, gente, evidencia bem a junção das células epiteliais, né? A gente pode observar o epitélio de revestimento, né? A presença de células especializadas em detectar sensações como o corpúsculo gustativo, degustação, né? Encontrado na língua, que favorece o sentido da degustação, está relacionado a nós sentirmos os sabores dos alimentos. E além desse, há outros como o epitélio de retina, que é encontrado no glóbulo ocular, que é responsável por permitir que nós enxerguemos, né? E o epitélio, ele é um tecido avascular, então, ou seja, não possui vasos sanguíneos. Quando o tecido é avascular, ele não possui vasos sanguíneos. Então, como ele recebe os nutrientes necessários para a sobrevivência, né? Já que ele não tem vasos sanguíneos. Ele recebe esses diversos nutrientes por meio de outro tipo de tecido, que é ligado diretamente a ele, que é o tecido conjuntivo, que nós vamos estudar mais na frente. Então, os epitélios de revestimento, eles costumam variar de formato, né, da célula e até o número de camadas para exercer essa função da estrutura. No intestino, por exemplo, há dobras chamadas de vilosidades, que aumenta a capacidade de absorção dos nutrientes, como eu falei. E também temos as microvilosidades, galerinha, né? As microvilosidades, elas têm as próprias, nas células epiteliais, já revestem, elas possuem essas microvilosidades, né? Que é para o mesmo fim. Ou seja, ela aumenta, para aumentar a superfície de absorção de nutrientes. Vamos lá. Agora nós vamos para o epitélio granular de secreção, né? São tecidos que secretam substância como o suor, que é expelido por nós, né? Para ajudar a regular a nossa temperatura do corpo. Ou como os hormônios também, que regulam o metabolismo de estruturas distantes de onde são fabricadas. Para isso, gente, as células que os compõem são especializadas na produção e liberação de substâncias. E elas podem ser liberadas fora do corpo, como suor, leite materno e as lágrimas, ou em cavidades, como a saliva, né? E as glândulas que produzem chamada de exócrinas. Já outras células liberam substâncias reguladoras na corrente sanguínea, que é o hormônio do crescimento e os hormônios sexuais. E as glândulas que as produzem são chamadas de endócrinas. Então, exócrinas, né? Quando é uma coisa mais fora, e uma coisa mais externa são as endócrinas. Então, existem também glândulas que exercem função endócrina e exócrina, que são as glândulas mistas ou afícrinas, que conheceremos melhor as glândulas e seu funcionamento no capítulo 15 deste livro, né? Aqui, o que é importante é nós conhecermos, compreender para compor os tecidos com essas especializações, as células elas têm características próprias e estruturas desenvolvidas para essa finalidade, né? Por isso, as células dos tecidos epiteliais, elas possuem adaptações para a sua devida função. E são as microvilosidades que estão aí no revestimento intestinal,
Os cílios, que é no revestimento de algumas regiões do sistema respiratório, nós vimos aí no capítulo anterior. E o retículo endoplasmático liso, é bastante desenvolvido nas glândulas que secretam os hormônios sexuais. Grupo 2, os tecidos conjuntivos, né? Os tecidos conjuntivos, um tecido para ser classificado como conjuntivo, ele precisa apresentar suas células imersas em grande quantidade de material extracelular. E esse material é chamado de matriz intercelular. E tem funções bem distintas. O tecido conjuntivo é bastante abundante em nosso organismo. E nesse tipo de tecido, gente, tanto a composição da matriz quanto os tipos de células nelas imersas variam conforme a sua função. Nós vamos ver aqui o tecido conjuntivo propriamente dito, o adiposo, o ósseo, o cartilaginoso e o sanguíneo. O tecido conjuntivo propriamente dito, dentre os vários tipos de tecidos conjuntivos, o propriamente dito ele possui as funções de nutrir outros tecidos e preencher o espaço entre eles. Assim ele liga os diferentes tecidos, né? Além disso, ele apresenta também outras características importantes, por ser vascularizado, né? Possui sangue, vaso sanguíneo, ou seja, ele possui essa irrigação sanguínea, né? Bom, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser classificado em frouxo, denso, em colágenas, elásticas e reticulares. O frouxo é o tecido com poucas fibras que preenche os espaços dentro dos corpos e serve de apoio ao tecido epitelial. Ele pode ser encontrado revestindo os mais diversos órgãos e é dotado de grande variedade de células, né? O denso, ele é um tecido rico em fibras e, por conseguinte, né, mais resistente. Em consequência disso, ele é mais resistente. Ele pode ser encontrado formando uma cápsula protetora ao redor de órgãos como o fígado, nos tendões ligando o músculo ao osso e nos ligamentos que é unindo os ossos entre si. E esse tecido conjuntivo, ele apresenta também 3 tipos de fibras proteicas, que é o colágeno, compostas de colágeno, responsáveis pela resistência e tração dos tecidos, elásticas, que permitem a elasticidade do tecido, pois são formados de elastina, que cede, né, a tração, porém faz com que o tecido volte à sua forma original. A gente sabe, né, qual a função do elástico. E os reticulares, que formam uma rede de sustentação que liga o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos, além aí de abrigar células entre suas lacunas. O tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo frouxo que é localizado principalmente sob a pele, né, e compõe a medula óssea amarela. Essa célula é denominada célula adiposa, né? Armazena gordura em seu citoplasma e, como função, ela é a proteção dos órgãos contra qualquer traumatismo. É uma reserva de energia também e também formação de uma camada de isolamento térmico importante para animais como o pinguim e o urso polar, que vivem em regiões extremamente frias, né? Então é a gordura, né? A gordura, como vimos, ela é importante. O tecido adiposo nada mais é que gordura, né? Por isso que os pinguins e os ursos polares, eles são tão gordinhos, né? Essa camada de gordura, ela serve como proteção para eles sobreviverem a essas temperaturas tão altas, né? Ou tão baixas, na verdade. A gordura, ela tem importante função, né, no nosso organismo, desde reserva energética também, até proteção mecânica e térmica. No entanto, nós precisamos ter cuidado, né, na questão da alimentação, pois o excesso de gordura pode causar complicações como a obesidade e o diabetes. O tecido ósseo, né, este é o tecido que compõe nossos ossos, além de ser essencial na movimentação e sustentação do corpo. Ele também protege os órgãos importantes, como a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central, o coração e o cérebro, e os pulmões também. Vamos lá, gente. Você deve estar se perguntando como nossos ossos eles podem ser tão rígidos e se são compostos de tecido conjuntivo, né? Isso acontece porque a matriz óssea ela é constituída de uma porção orgânica, que é formada essencialmente de fibras e colágenos.
e um depósito mineral, que é formado principalmente de fosfato e cálcio. E essa composição da célula ela, dá resistência, uma grande resistência aos nossos ossos, né? E imersos nessa matriz ficam as células vivas, como os osteócitos, que são as células maduras, as células ósseas jovens, que são os osteoblastos, né? Esse tipo de tecido também é permeado por vasos sanguíneos que nutrem as células. Os ossos formados por esse tecido podem ser compactos ou esponjosos, né? Essa diferenciação, os compactos eles são uma porção mais resistente, superficial dos ossos, e os esponjosos uma região menos resistente, porque apresenta aí ele é mais esponjoso, né? Como a gente vê aí nessa imagem. Essa parte amarela ela é mais esponjosa, então ela consequentemente vai ser mais frágil. Essa diferenciação, contudo, não é decorrente da natureza dos tecidos, é o mesmo tecido ósseo, apenas com mais ou menos lacunas. Então é o mesmo tecido ósseo, só que com espaço menor entre um e outro, né? O tecido cartilaginoso, gente, o tecido cartilaginoso, ele em algumas regiões do nosso corpo, como o nariz, as orelhas e as articulações, precisam de proteção e sustentação, mas também de um pouco mais de flexibilidade. E graças ao tecido cartilaginoso, que é aquela cartilagem, né, que é rica em fibras e colágenos, e elásticas também, elas têm firmeza e flexibilidade. No tecido cartilaginoso são encontrados os condrócitos, que são as células maduras da cartilagem, e os crodoblastos, que são as células jovens da cartilagem, né? Ele é avascular, então ele não é irrigado por vasos sanguíneos, e ao redor da cartilagem existe um tecido conjuntivo denso, que é denominado de pericôndrio, né? Vamos lá. Aqui nós temos, né, a orelha externa, é formada pelo pavilhão auditivo, que capta o som por meio de comprimentos de ondas sonoras, e pelo canal auditivo, que é responsável pelo deslocamento das ondas sonoras para a membrana timpânica, né, o tímpano, que são estruturas localizadas na orelha. Vamos lá. Aqui nós temos disco cartilaginoso, discos em vertebrais e discos que evitam aí o atrito entre as vértebras, certo? O tecido sanguíneo, gente, ele é um fluido, né, vermelho e viscoso, que produz substâncias importantes para todas as células do nosso corpo pelos vasos sanguíneos. Essas substâncias são principalmente proteínas, carboidratos, gorduras, sais, gás carbônico, o oxigênio, anticorpos, que são responsáveis pela defesa do organismo contra qualquer doença, enfermidades, né? E água, para a regulação da temperatura do corpo. Esse tecido sanguíneo ele é formado por uma parte fluida, que é o plasma, e pelos chamados elementos figurados, né? São as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. O plasma ele é constituído aproximadamente de 90% de água, no qual estão diluídas diversas substâncias. As hemácias, elas são, ou glóbulos vermelhos, elas transportam o oxigênio pelo nosso corpo. Os leucócitos, ou os glóbulos brancos, é o nosso exército de defesa. É ele que nos protege contra os micro-organismos que nos causam doenças, né? E as plaquetas, elas são fragmentos celulares que são importantes agentes no processo de coagulação sanguínea, quando o vaso sanguíneo ele é rompido. Então, nós vamos entender o que é coagulação sanguínea, né? É o processo em que ocorre uma obstrução do tecido ou vaso lesionado, impedindo a perda de sangue, né? O sangue, ele para de fluir, né? Ele para de como se fosse andar, né? Porque o produto final da coagulação, que é chamado de fibrina, ela forma uma rede entrelaçada, como você está vendo aí, ó, na imagem, que interrompe a passagem das células sanguíneas. Assim, caso comparássemos a rede da proteína fibrina com uma rede de pesca, né? As células sanguíneas, elas seriam os peixes que estariam sendo aí capturados.
Em cada litro de sangue existe cerca de 60 a 80% de gramas de proteínas, que são responsáveis pelo controle da velocidade, da viscosidade, né? E pela regulação da osmose, dando ao meio a concentração ideal. E as principais proteínas do plasma são a albumina, substância encarregada de transportar principalmente os hormônios, as globulinas, responsável pela formação de anticorpos e pelo transporte de colesterol, e a fibrinogênio, que é envolvida aí na coagulação, ela está envolvida na coagulação do sangue. Além disso, nós encontramos também algumas outras substâncias, como oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, a ureia, né? O ácido úrico, creatina, glicose, gorduras, colesterol, ácidos graxos, entre outros. Os elementos figurados do sangue, né? Os elementos figurados do sangue, né? Nós encontramos no sangue aí a presença de corpos celulares, são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, como nós falamos. Esses corpos, eles são fabricados na medula óssea vermelha. O tecido encarregado dessa produção é chamado de tecido hemocitopoético, né? Então, as hemácias, né? As hemácias ou glóbulos vermelhos são células sanguíneas anucleadas, ou seja, elas não têm núcleo, cuja principal função no sangue é transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos, por intermédio das moléculas de hemoglobina, que estão localizadas no seu citoplasma. Além disso, o sangue também ele transporta outros gases, como o gás carbônico, que poderá circular ligados à hemoglobina nas hemácias, né, das hemácias. Os leucócitos, né, que são os glóbulos brancos. No caso dos leucócitos, são células nucleadas e a principal função delas no caso elas possuem núcleo, no caso elas são nucleadas, né? A principal função delas é defender o organismo contra agentes patogênicos, ou seja, causadores das doenças, né? O valor médio de leucócitos nos adultos é de 6.000 a 10.000, né? Existem dois tipos de leucócitos. O leucócito granulócitos se deve à presença, essa denominação se deve à presença de grânulos ou citoplasma quando visto no microscópico. Tem a função de fagocitar e destruir micro-organismos, como bactérias. Fabricar duas substâncias importantes, a histamina, facilita a passagem da célula de defesa do sangue para o tecido, e a heparina, que evita a coagulação do sangue, e participa também aí do processo de alergia e do combate a parasitas como vermes. E nós temos os leucócitos agranulócitos, né? Essa denominação se deve à ausência de grânulos ou citoplasma. Então, nesse caso aí, eles participam do processo de defesa do organismo, regulando a produção de proteínas especiais chamadas de anticorpos, né? Ele regula aí os anticorpos e origina os macrófagos e é especializada na fagocitose. As plaquetas são corpúsculos anucleados, sem núcleo celular, são originadas de células denominadas megacariócitos, né? As plaquetas elas são importantes agentes contra as hemorragias, porque elas favorecem a coagulação sanguínea. E o valor médio de plaquetas no adulto é de 150.000 a 350.000, né? Aí, no sangue. O grupo 3, né? O grupo 3 é o tecido muscular. O tecido muscular ele é responsável pela movimentação, pelo batimento cardíaco, pela pulsação das artérias, pelo impulsionamento do alimento no tubo digestório, entre outros. E tudo isso é possível graças à propriedade dos tecidos musculares de sofrer contração. Isso acontece porque as células musculares, também chamadas de fibras musculares, elas possuem especializações para possibilitar esse movimento. Então, nós temos aí o tecido muscular estriado, que estriado aí, que é chamado, nós chamamos popularmente de carne, né?
Esse tecido está vinculado ao esqueleto, né, o que favorece a sustentação e movimentação. Além disso, possui ação rápida e voluntária, ou seja, pode ser contraído quando nós desejamos. Esse tecido tem células alongadas, por isso nós chamamos de fibras. E com vários núcleos, né? Quando visualizamos ao microscópio, podemos ver espécies de estrias transversais. Então, nada mais é que a pele, né? Mais ou menos isso. Uma camada abaixo da pele. O tecido estriado cardíaco, muscular estriado cardíaco, é encontrado apenas no coração. É de ação rápida, involuntária, pois os batimentos cardíacos continuarão independentemente de nossa vontade, então nós não temos ligação direta aí com isso. Esse tecido ele possui fibras alongadas com 1 ou 2 núcleos, né, e separados por discos intercalares, e apresenta muita estria transversal também, como vocês podem observar na imagem, né? E o tecido muscular liso, visceral ou estriado, né? Possui ação lenta e involuntária e pode ser encontrado em órgãos como o útero e o estômago também. Esse tecido ele possui fibras alongadas com apenas um núcleo. Então, eles são uninucleadas, tem apenas um núcleo. E não contém estrias transversais, por isso é chamado de liso. Como vocês observam na imagem também. E por último, aí nós temos o tecido nervoso, né? O tecido nervoso, para que todo o nosso organismo funcione, é necessário uma ação coordenada de órgãos e sistemas. Devemos esse mecanismo de ação ao sistema nervoso. Então, todo o nosso corpo, a funcionalidade dele depende aí do nosso tecido nervoso. É ele que transmite estímulos do ambiente e do corpo ao cérebro, né? Nosso centro de controle que processa essas mensagens. Então, nosso cérebro é o nosso centro aí de controle de todo o nosso corpo. E as respostas aos respectivos órgãos como um eficiente mensageiro, né? Constituinte desse complexo sistema, que estudaremos detalhadamente lá no capítulo 14, né? O tecido nervoso é formado por células com alto grau de especialização, que são os neurônios, né? O seu trabalho se baseia na condução de impulsos elétricos que favorece o controle de diversas ações e reações, além de permitir também o comando do funcionamento dos órgãos internos. Aqui nós temos uma especificação, né, do nosso tecido nervoso, de como é. A célula nervosa ela tem um formato bem peculiar. Aí na página 126 vocês vão observar, né? Esse formato tem função de conduzir o impulso nervoso, por isso há tantas ramificações. As ramificações menores que dão esse aspecto estrelado, né, são chamadas de dendritos. Sua função é receber o estímulo do ambiente ou de outras células e conduzi-los ao corpo celular, ao centro dessa célula, onde se localizam o núcleo e boa parte dos organoides. Já o axônio, essa espécie de cauda, né, prolongada, tem aí na página 126, ela recebe esses impulsos do corpo celular e o transmite para outras células. Assim, esse tecido é altamente complexo, ele envia e recebe mensagens coordenando todas as atividades do nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo ele tenha a funcionalidade que deve ter. Então, chegamos ao fim dessa aulinha de ciências. Eu sei que ficou extensa, ficou um pouquinho cansativa, mas a gente precisa adiantar, né? Então, atenção na explicação, qualquer dúvida aqui que surgir pode mandar mensagem, tá? A atividade na página 111, 112, 122, 123 e 125 são curtas as atividades. Então, boa semana, boa aula e qualquer coisa eu tô aqui, viu?